Olá, viajante curioso. Você chegou ao canal Mergulho Desconhecido, onde mergulhamos fundo nos enigmas mais sombrios e nas histórias mais surpreendentes do planeta. Hoje vamos mergulhar em uma das civilizações mais fascinantes que já existiu: o povo persa. Um império que se ergueu no deserto, atravessou montanhas, conquistou reinos inteiros e deixou marcas que ecoam até hoje. Durante os próximos minutos, vamos caminhar lado a lado com reis, guerreiros, sacerdotes e visionários que moldaram o destino do mundo. O território persa não era simples. Imagine vastas planícies áridas, desertos escaldantes e montanhas que pareciam tocar o céu. Era uma terra dura, que forjava homens e mulheres resistentes, acostumados com a luta diária contra a natureza. No início, os persas eram apenas clãs nômades, cuidando de rebanhos e se movendo de acordo com as estações. Mas o destino reservava a eles algo maior: a construção de um império colossal. Tudo começa com os medos, povo vizinho que dominava a região. Durante séculos, eles controlaram a política local, até que um homem extraordinário se levantou, Ciro II, que ficaria conhecido para sempre como Ciro, o Grande. Seu talento não estava apenas na guerra, mas também na diplomacia. Ciro soube conquistar aliados, unir tribos e transformar o que antes eram grupos dispersos em uma força militar formidável. Em 550 a.C., ele derrotou os medos e, a partir daí, iniciou uma jornada de conquistas que mudaria o curso da história. Ciro tomou a Lídia, derrotou os babilônios e criou algo novo no mundo antigo. Um império que não vivia apenas da tirania, mas da tolerância. Ao invés de impor uma cultura única, ele respeitava as tradições de cada povo conquistado. Foi assim que ganhou a lealdade de milhões de súditos. Um dos atos mais lembrados foi a libertação dos judeus do cativeiro babilônico. Ao permitir que eles voltassem para Jerusalém, Ciro foi lembrado como um libertador. E até hoje, no próprio Antigo Testamento, seu nome aparece como instrumento do plano divino. O famoso Cilindro de Ciro, encontrado séculos depois, é considerado a primeira declaração de direitos humanos da história. Ali estavam inscritas ideias que desafiavam a lógica brutal da época: liberdade religiosa, respeito às culturas e até proibição da escravidão em alguns contextos. Era algo grandioso demais para aqueles tempos. Após sua morte, o império passou às mãos de seus sucessores, até que chegou a figura de Dário I, o Grande. Dário não apenas expandiu as fronteiras, levando o Império Persa até as margens da Índia e até as fronteiras do Egito, mas também trouxe ordem. Ele foi o verdadeiro administrador da Pérsia. Criou estradas para unir o império, como a lendária Estrada Real, que permitia que mensagens percorressem milhares de quilômetros em apenas alguns dias, graças ao sistema de correios persa, os chamados Anjos do Rei. Dário padronizou moedas, dividiu o território em províncias chamadas satrapias e confiou o poder local a governadores, os sátrapas, que eram vigiados por espiões conhecidos como os olhos e ouvidos do rei. Enquanto os povos antigos viam seus reinos ruírem pela desorganização, o Império Persa prosperava pela eficiência. Suas construções impressionavam: palácios erguidos com colunas monumentais, jardins suspensos, cidades que se tornaram verdadeiras joias da antiguidade. Persépolis, por exemplo, não era apenas uma cidade, era um símbolo de poder, projetada para ser o coração cerimonial de um império que se via como o centro do mundo. Mas além da política e da arquitetura, havia algo ainda mais profundo que unia os persas: sua fé. O zoroastrismo, religião fundada pelo profeta Zaratustra, trazia conceitos revolucionários. A ideia central era a eterna luta entre a luz e as trevas, entre Ahura Mazda, o deus da bondade e da justiça, e Ahriman, o espírito do mal. Cada ser humano, em cada ato, participava desse conflito cósmico. Escolher a verdade, a bondade e a retidão
era colaborar com a ordem do universo. Escolher a mentira e a violência era fortalecer as trevas. Essa visão moldava guerreiros e governantes que acreditavam lutar não apenas por terras, mas pelo equilíbrio do cosmos. Nos templos do fogo, chamas sagradas eram mantidas acesas sem jamais se apagar. Elas simbolizavam a pureza e a presença divina. Os sacerdotes cuidavam dessas chamas como se cuidassem do próprio coração do império, e essa fé, com sua dualidade tão clara entre bem e mal, ecoaria séculos depois em outras religiões como o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Mas, como em toda a história, o auge foi seguido por desafios. O século V a.C. trouxe o maior deles, as guerras contra os gregos. Dário I tentou conquistar as cidades-estado da Grécia, mas foi derrotado em Maratona, numa batalha em que um pequeno exército ateniense conseguiu deter o maior império da Terra. Seu filho, Xerxes I, tentou vingar essa derrota. Reuniu talvez o maior exército da antiguidade, cruzou o mar por uma ponte de barcos e enfrentou os lendários 300 espartanos nas Termópilas. A coragem dos gregos marcou a história, mas apesar disso, os persas avançaram. Contudo, em Salamina, a marinha grega derrotou a frota persa e depois, em Plateia, o exército de Xerxes foi vencido. Foi o início da decadência do poder persa diante da ascensão grega. Nos séculos seguintes, o império continuou existindo, mas enfraquecido. As disputas internas, a corrupção e a dificuldade de manter tantas culturas sob um mesmo domínio desgastavam as estruturas do colosso persa. Até que, no século IV a.C., surgiu um jovem rei da Macedônia, Alexandre o Grande. Em campanhas rápidas e decisivas, Alexandre derrotou os exércitos persas e marchou até Persépolis, a joia do império. Ali, num gesto simbólico, a cidade foi saqueada e incendiada, marcando o fim da glória persa. Contudo, a queda não apagou o legado. A forma como os persas administravam seus territórios, o respeito à diversidade cultural, a rede de estradas e até a noção de um império global influenciaram diretamente o mundo romano e, posteriormente, as grandes potências da história. O zoroastrismo, com sua visão moral e espiritual, deixou sementes que floresceram em várias tradições religiosas posteriores. Até hoje, no Irã moderno, o eco da Pérsia ressoa. O orgulho de um passado grandioso, de reis que governaram vastos territórios e de um povo que acreditava estar lutando pela ordem do universo, continua vivo na memória coletiva. O povo persa nos ensina algo fascinante. O poder não está apenas na espada, mas também na tolerância e na organização. Ciro conquistou pela diplomacia e pelo respeito, Dário pela eficiência administrativa e Xerxes pela força militar. Mas todos, de alguma forma, deixaram sua marca em um império que parecia eterno, mas que, como todos os outros, teve seu auge e sua queda. Gostou? Assine o canal Mergulho Desconhecido, deixe seu like e compartilhe. Aqui no canal Mergulho Desconhecido você sempre mata sua curiosidade e aprende cada vez mais.